A luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em desencanto, imunização racional. Volume 338 do Histórico, a complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão. O princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Primeira lição, página 5. Aí está o conhecimento de como todos podem voltar ao seu estado natural, porque a era do terceiro milênio é a era onde toda a humanidade vai passar a se conhecer e saber como voltar para o seu estado natural. E por todos serem de raça racional, é que aí estão nesta classe de animal racional. Primeira mensagem. Todas as fases têm princípio e têm fim. A fase de monstros teve o seu princípio e teve o seu fim. A fase de selvagens teve o seu princípio e teve o seu fim. E agora a fase do civilizado teve o seu princípio e teve o seu fim. Todas essas fases, todos sendo preparados por essas duas máquinas de lapidação, para ficarem preparados para serem recuperados pela fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. E por serem de raça racional, é que aí estão nesta classe de animal racional. Hoje todos já passaram a se conhecer. Sabem que todas as fases têm princípio e têm o seu fim, porque são fases passageiras, porque todos estão fora do seu verdadeiro estado natural, que é de energia e não de matéria. E por isso hoje todos já passaram a se conhecer. Estão tratando de desmaterializar a energia que está materializada em máquina do raciocínio, para que depois de desmaterializada, fique pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Por serem habitantes do mundo racional, hoje todos já passaram a se conhecer, estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio, para que todos fiquem se entendendo através do raciocínio e possam dialogar com os habitantes do mundo racional por estarem com seu raciocínio desenvolvido. E todos com raciocínio desenvolvido, a Terra passará a ser um paraíso racional. Porque quem fazia todo o sofrimento e tudo de ruim é porque estavam sendo lapidados por essas duas energias elétrica e magnética. E por serem duas energias feitas para a lapidação de todos, essa é a causa de que ninguém tinha o direito de viver. Hoje todos já passaram a se conhecer, reconhecem isto dizendo: é verdade, o nosso verdadeiro estado natural é de energia de vida eterna, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos já passaram a se conhecer. Muitos já sabem que estão prontos para voltar para o seu estado natural, porque estão sentindo que já estão com o habitante do mundo racional já bem desmaterializado, quase pronto para voltar para o seu estado natural, por estarem já raciocinando mais do que pensando e imaginando. Porque com a persistência no estudo de cultura racional, num instante, o raciocínio estará desenvolvido. Porque tem 4 potências ajudando a desenvolver o seu raciocínio e a desmaterializar o habitante do mundo racional, que está materializado em forma de máquina do raciocínio, e que está sendo desmaterializado por estas 4 potências para, depois de desmaterializado, estar pronto para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por serem corpos de energia, todos são de vida eterna. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz: é verdade, a
a matéria já anunciava o seu fim com seu comportamento, porque tudo de matéria tinha princípio e tinha fim. E assim a matéria já anunciava o seu fim, que chegaria o dia de seu fim, e chegou em 1935 o fim da vida da matéria. E por ter chegado o seu fim é que se transforma para outra classe. De animal racional se transforma para a classe de animal irracional, porque chegou o fim da classe do animal racional, pensador, sofredor imortal. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. É por isso que na matéria tudo que tinha princípio tinha fim, e por isso ela anunciava o seu fim. E por chegar o seu fim, é que se transforma da classe de animal racional para a classe de animal irracional. Porque chegou o seu fim. Hoje todos que já passaram a se conhecer, reconhecendo isto, diz, é verdade. Todos, queiram ou não queiram, têm que desenvolver o seu raciocínio por forças naturais da natureza e desmaterializar o habitante que está materializado em forma de máquina do raciocínio e que depois de desmaterializado volta ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, e por serem corpos de energia são de vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Ai daquele que se recusar a se conhecer. Continua ligado nessas duas energias do chão, vivendo aí no chão, e se transformando da classe de animal racional para a classe de animal irracional, por a natureza ser de transformações. Hoje, coitado desses que estão fanatizados por essa infinidade de filosofias diferentes umas das outras, que existem pelo mundo afora. E coitados desses que estão fanatizados pelas suas ideias, pelos seus ideais e pelos seus idealismos, que vivem desconhecidos de si mesmos e por isso não sabem quem é o pensamento e a imaginação. Têm o pensamento e a imaginação como uma coisa natural da natureza, sem saber quem é o pensamento, sem saber quem é a imaginação. Se soubesse quem é o pensamento, não pensavam, porque o pensamento e a imaginação são duas máquinas de lapidação. E por isso o pensamento não foi feito para acertar. O pensamento foi feito para lapidar todos e destruir todos. E por todos serem destruídos pelo pensamento e a imaginação, é que ninguém tem o direito de viver como desejavam viver aí na matéria. Hoje todos que já passaram a se conhecer, que sabem quem é o pensamento e a imaginação, estão fazendo tudo o que podem para desenvolver a máquina do seu raciocínio, porque sabem que há milhões de milênios vêm todos pensando e imaginando, e nunca conseguiram acertar, porque o pensamento não foi feito para acertar. O pensamento foi feito para lapidar o pensador. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto nenhum na vida dos pensadores. E porque a fase do pensamento terminou em 1935, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores e, por falta do alimento da natureza, o pensamento de todos começou a enfraquecer. E o enfraquecimento do pensamento causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro. Essa falência moral, física e financeira e essa liquidação moral, física e financeira. E por isso hoje todos que já passaram a se conhecer, ninguém quer mais pensar nem imaginar, porque sabem quem são essas duas máquinas de lapidação. E todo esse desequilíbrio causou o desrespeito causou a violência causou o terror. O terror causou as guerras e as guerras causaram a mortandade. E por ter terminado a fase do pensamento, entrou na natureza a era do fogo, a era de salve-se quem puder e se puder. E assim destruindo a infinidade de pensadores, porque todos que já passaram a se conhecer têm com quem contar e onde se agarrar, têm com quem contar, que são essas quatro potências naturais da natureza. E quem vive pensando, imaginando, não tem com quem contar nem onde se agarrar,
Porque a fase do pensamento terminou em 1935. E por ter terminado a fase do pensamento, os pensadores perderam o direito de viver. E por isso entrou a Era do Fogo, a Era do Salve-se quem puder e se puder. Os que estão com os livros nas mãos, que já passaram a se conhecer, têm com quem contar com essas 4 potências poderosas. Hoje todos, muitos, estão se ligando aos fatos de muitos esclarecimentos e depoimentos de muitos casos que vêm se dando com as pessoas, ou de muitos casos que já se deram com as pessoas. E por ter essas 4 potências lhe protegendo, são evitadas muitas mortes. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Só eu conheço uma infinidade de casos que têm se dado com muitas pessoas. Porque são salvos. Porque tem 4 potências para lhe salvar. E quem pensa e imagina? Não tem com quem contar nem onde se agarrar. E por isso está aí a Era do Fogo, a Era de salve-se quem puder e se puder. Infinidades de pessoas sendo destruídas pelo fogo. Porque estão atravessando a Era do Fogo, a Era de salve-se quem puder e se puder. Por quê? Porque a fase do pensamento terminou em 1935. E é por isso, hoje, que todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo para mudar para o seu verdadeiro estado natural e tratando de desenvolver o seu raciocínio mais depressa possível, com a persistência no estudo de cultura racional e de desmaterializar o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada por essas 4 potências, estão prontas para voltar para o seu estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional. E por serem energia, todos são eternos. Só onde não têm o direito de viver é na matéria, por estarem fora do seu verdadeiro estado natural, que tudo antes de ser matéria era energia. A energia que é a causa da matéria, porque não há efeito sem causa. As energias é que são a causa da matéria. Hoje todos que já passaram a se conhecer, diz, é verdade. É por isso que tudo na matéria tinha princípio e tinha fim. É por isso que na vida da matéria eram esgotados todos os recursos que tinham, porque a vida natural verdadeira é de energia e não de matéria. É por isso que na matéria os dias de vida diminuíam cada vez mais, porque todos estavam fora do seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Hoje é que todos passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, e que o seu verdadeiro estado é de energia, e por ser energia são eternos. E na matéria ninguém tinha o direito de viver por estarem fora do seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão tratando de estudar a cultura racional com persistência para desenvolver o seu raciocínio mais depressa possível, para que possa raciocinar e não mais pensar. E todos raciocinando, a Terra passará a ser um paraíso racional, porque o raciocínio é o dono da vida e somente o dono da vida é que pode equilibrar a vida de todos. E todos que estão estudando a cultura racional estão fazendo tudo o que podem para desmaterializar o habitante do mundo racional, que está materializado em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializado por essas 4 potências, está pronto para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz, é verdade. Até que chegou o fim da classe do animal racional, pensador, sofredor e mortal, porque todos passaram a se conhecer, a saberem quem são, a saberem o porquê todos assim são, a saberem de onde são, a saberem de onde vieram e para onde vão e para onde iriam se não passassem a se conhecer. Continuariam a se transformar da classe do animal racional
para a classe do animal irracional por a natureza ser de transformações. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. O que adianta a pessoa existir nesta terra e não saber o porquê existe nela? O que adianta? Não adianta nada, porque vive se transformando em nada, sem saber dizer porquê por estar vivendo sem se conhecer. Não adianta nada viver desconhecido de si mesmo, porque termina em nada sem saber o porquê que esse nada existe, sem saber o início desse nada, e sem saber o fim do mesmo, que foi em 1935. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão desenvolvendo seu raciocínio, encaram a vida como racionais e não como animais racionais. Encaram a vida como irracionais porque sabem que não há efeito sem causa. Antes de ser matéria, tudo era energia. Energia magnética, energia elétrica e energia racional. E a energia é a causa da matéria, porque tudo se transforma de uma forma para outra, por a natureza ser de transformações. E por isso, antes de ser matéria, eram essas três energias. Antes de ser pensamento desenvolvido e evoluído, era a energia elétrica. Antes de ser imaginação desenvolvida e evoluída, era a energia magnética. E antes de ser máquina do raciocínio, era a energia racional, a causa da máquina do raciocínio. Energia elétrica, a causa da máquina do pensamento. Energia magnética, a causa da imaginação. Para ver que todo antes de ser era energia, as duas do chão feitas pela deformação racional, e a mecânica racional, a causa da mecânica material e da mecânica celeste. Porque foi o habitante do mundo racional, que se extinguiu em cima da resina e da planície, que deu causa a essas duas máquinas, a máquina do raciocínio feminino e a máquina do raciocínio masculino. Porque a energia racional se transformou nessas duas energias, magnética e elétrica. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. É por isso que ninguém tinha o direito de viver, porque todos estavam fora do seu verdadeiro estado natural, aqui deformados nessa classe de animal racional, pensador, sofredor e mortal, e vivendo o desconhecido de si mesmo, ninguém sabia dizer o porquê todos assim eram, e o porquê que ninguém tinha o direito de viver. Agora é que estamos passando a nos conhecer, sabendo que éramos habitantes do primeiro mundo, o mundo racional, um corpo de energia de vida eterna, e o porquê passamos a não ter o direito de viver, porque nos deformamos nessa classe de animal racional, pensador, sofredor e mortal, sem saber porquê e por isso, todos viviam desconhecidos de si mesmos e de tudo que existia. Porque ninguém sabia o porquê existia essa mecânica material. Ninguém sabia por que existia a mecânica celeste. E ninguém sabia o porquê existiam essas três mecânicas. Hoje sim todos estão passando a se conhecer e a saber o porquê todos assim são e de onde vieram e para onde vão, e como vieram e como vão voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é de energia e não de matéria. E por estarem fora do seu verdadeiro estado natural, é que ninguém tem o direito de viver e por isso para morrer ninguém tem idade. E todos nessa insegurança, com medo de serem destruídos por moléstias incuráveis. Todos vivendo com medo de viver, porque todos queriam viver e não morrer. E todos fugiam da morte, mas não adiantava nada, porque estavam morrendo, acabavam morrendo, porque não tinham direito de viver fora do seu estado natural, que é de energia de vida eterna no primeiro mundo, o mundo racional, e não de matéria. Hoje a matéria só tem valor para quem não conhece o porquê deste nada. Porque o que adianta ser de matéria? Não adianta nada. Porque termina em nada sem saber dizer o porquê deste nada.
O que adianta ser materialista? Não adianta nada. O que é um materialista? Vive completamente desconhecido do que é a matéria. A matéria é um ser aparente de vida provisória e passageira. É um simbolismo, que aí aparece e de repente desaparece. Hoje é tudo aparentemente, amanhã não é nada, porque voltam ao nada sem saber dizer o porquê desse nada. E sem saber dizer porque volta ao nada por estar vivendo desconhecido de si mesmo. E desconhecido do porquê desse nada. E desconhecido do seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. O verdadeiro estado natural de todos é de energia. Habitantes do primeiro mundo, o mundo racional, por ser energia, são eternos. E essa energia é que é a causa desta deformação racional, porque se extinguiram em cima da planície, em cima da resina, e por se extinguirem, se materializaram, e deu causa à máquina do raciocínio, que é a mecânica racional, e que esta mecânica deu causa à mecânica material e à mecânica celeste. Hoje todos já passaram a se conhecer, sabem perfeitamente o porquê de estarem aí nesse estado, fora do seu verdadeiro estado natural. E todos já passaram a se conhecer, estão tratando de estudar a cultura racional com persistência, para desenvolver o seu raciocínio, para poder raciocinar e desmaterializar essa energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, que é um habitante do mundo racional, que está sendo desmaterializado por 4 potências e depois de desmaterializado, está pronto para voltar ao seu estado natural. Hoje todos já passaram a se conhecer, estão fazendo tudo o que podem para voltar ao seu estado natural e fazendo a propaganda de uma infinidade de modos e maneiras para atingir a todos que estão fora do seu verdadeiro estado natural e que estão vivendo desconhecidos de si mesmos. E por isso, pensando e imaginando, por estar vivendo desconhecido de si mesmo, do seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer não medem esforços, nem sacrifícios, nem despesas, nem tempo, nem horas, nem chuva, nem sol, nem distância, para fazer com que todos que estão pensando e imaginando passem a se conhecer e trate de desenvolver o seu raciocínio para voltar ao seu estado natural. Senão vai se transformar de animal racional para animal irracional, por a natureza ser de transformações. E todos têm que passar a se conhecer para saber como deixar de ser animal racional, pensador, sofredor e mortal. Porque toda a humanidade vive desconhecida de si mesmo e ninguém sabe dizer o porquê que assim é. E ninguém sabe dizer antes de assim ser o que era. E ninguém sabe dizer a causa de ser assim como é. Animal racional, pensador, sofredor e mortal. Porque todos vivem desconhecidos de si mesmos. E desconhecido de tudo que existe nesta mecânica racional e nesta mecânica celeste. E o porquê que existe a mecânica racional, que é a causa da mecânica material e da mecânica celeste. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que enfim passamos a conhecer o nosso princípio e o nosso fim, e a causa do nosso princípio e a causa do nosso fim. Porque estamos fora do nosso verdadeiro estado natural, e essa é a causa de não termos o direito de viver. Hoje passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural, saber quem somos, saber de onde somos, saber de onde viemos e saber para onde vamos, e para onde iríamos se não passássemos a nos conhecer. Hoje sabemos que somos habitantes do primeiro mundo, o mundo racional, e o nosso corpo, do nosso verdadeiro estado natural, é de energia, e por ser energia somos eternos. E porque não temos o direito de viver, por estarmos fora do nosso verdadeiro estado natural,
aqui materializados nessa classe de animal racional, pensador, sofredor e mortal. E que a causa de sermos animal racional, pensador, sofredor e mortal, aí está materializada em forma de máquina do raciocínio, sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmos. E por o verdadeiro Deus ser um raciocínio superior a todos os raciocínios, uma energia superior a todas as energias. Essa é a causa, porque não há efeito sem causa, de todos os filhos do verdadeiro Deus terem a centelha de Deus, que é a máquina do raciocínio. Hoje todos que passaram a se conhecer estão fartos de conhecer e saber o porquê todos assim são. E saber quem são e de onde vieram e para onde vão. E para onde iriam se não passassem a se conhecer. Por estarem ligados nessas duas energias do chão, continuavam a viver aí no chão e a se transformar de animal racional para animal irracional, por a natureza ser de transformações. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, felizes dos que já passaram a se conhecer, porque estão tratando de desenvolver o seu raciocínio para saber como voltar para o seu estado natural, desmaterializando o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E depois de desmaterializada por essas quatro potências, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por ser um corpo de energia tem vida eterna. Hoje todos já passaram a se conhecer o que estão tratando de fazer, para saber como voltar para o seu estado natural, que é de energia, e por ser energia tem vida eterna. Hoje chegou o final da vida da matéria, que ela já vinha anunciando há milhões de milênios que tudo de matéria tinha princípio e tinha o seu fim, e que chegaria o fim da vida da matéria. E por ter chegado o fim da vida da matéria, essa é a causa de se transformarem de animal racional para animal irracional, porque não há efeito sem causa. Hoje todos já passaram a se conhecer e estão fazendo tudo o que podem para não ser mais assim como é animal racional, pensador, sofredor e mortal. Ninguém quer ser mais mortal. Todos estão fazendo tudo o que podem para voltar à vida eterna. A vida eterna, por quê? Porque são corpos de energia. E energia tem vida própria e por isso é eterno. Agora, na matéria que todos precisam de tudo para poder viver, e precisam de todos para poderem viver, e nem assim conseguem viver e não sabem o porquê estão vivendo sem se conhecer. Ninguém sabe o porquê não tem o direito de viver. Hoje chegou o fim de serem assim. E todos que já passaram a se conhecer conhecem isto, que na matéria tudo que tem princípio tem fim. Hoje é que estão sabendo por que ninguém tinha o direito de viver e ninguém se conformava em ser assim. Porque ninguém se conformava em perder os seus entes queridos e ninguém se conformava com a morte, nem serem destruídos pelo sofrimento, que eram destruídos por essas duas energias do chão elétrico e magnético, pensamento e imaginação. Eram destruídos por essas duas energias que fez todos assim, transformadas em líquido que é o sêmen, e que se transformou nesse conjunto de matéria elétrica e magnética. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim passamos a saber o porquê somos assim, e como deixarmos de sermos assim, porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural, que é de energia. E por ser energia somos eternos, habitantes do primeiro mundo, o mundo racional. Hoje sabemos o porquê que assim somos, o porquê que aqui nessa mecânica racional estamos. E de onde somos, e de onde viemos, e agora para onde vamos, e para onde íamos se não passássemos a nos conhecer. Hoje estamos de posse dessas três mecânicas e dessas sete partes do porquê que assim somos.
Estamos com a planta dessas 7 partes do porquê que assim somos nas mãos para saber como voltar ao nosso verdadeiro estado natural. Hoje sim conhecemos o nosso verdadeiro estado natural e conhecemos o porquê ninguém tinha o direito de viver fora do seu estado natural. Hoje sabemos que o nosso verdadeiro estado natural é de energia e de vida eterna, porque passamos a nos conhecer. E sabemos o porquê não tínhamos o direito de viver, por estarmos materializados fora do nosso verdadeiro estado natural. Hoje a vida tem princípio e tem fim, porque sabemos o porquê somos assim, e como deixarmos de ser assim e voltarmos ao nosso estado natural, que é de energia, e por ser energia somos eternos. Hoje sabemos como voltar a sermos o que éramos e o que éramos. Habitantes do primeiro mundo, o mundo racional, e por sermos corpos de energia, todos somos de vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão fazendo tudo o que podem para voltar ao seu estado natural. Com a persistência do estudo da cultura racional, quem estuda guarda e sabe falar o que estudou e tem condições de salvar multidões, porque estudou a cultura racional. E quem somente lê não sabe falar nada. É um papagaio sem valor. E por não ter valor, está arriscado a continuar ligado nessas 2 energias do chão e se transformando de animal racional para animal irracional, porque não estudou para salvar ninguém. Porque para conhecer cultura racional, é preciso estudar com persistência para poder ter condições de se salvar e salvar multidões. Não é lendo como se fosse uma leitura sem valor que vai conseguir o que é saber falar em cultura racional. É estudando com muita persistência para se salvar e salvar multidões. Porque somente lendo não tem condições de estudar para saber falar o que estudou. Hoje todos que estudam com persistência a cultura racional têm condições de salvar multidões, porque estudou. E quem estuda sabe reproduzir o que estudou. E quem somente lê não sabe reproduzir nada, porque lê e esquece. Quem estuda sente o que estudou, e quem sabe reproduzir o que estudou. Quem sente sabe reproduzir o que estudou. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão estudando com persistência para poder se salvar e salvar multidões, porque quem estuda sabe reproduzir o que estudou. É o que hoje muitos estão tratando de fazer para saber falar o que é a cultura que vai levar todos para o seu verdadeiro estado natural. E como é o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por serem corpos de energia, todos são de vida eterna. E assim está aí como deixar de ser animal racional, pensador, sofredor e mortal, fora do seu estado natural, e por isso não tem o direito de viver. Muitos que já passaram a se conhecer estão tratando de estudar a cultura racional para saber como voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por o seu natural ser de energia, todos são de vida eterna. Porque ninguém quer mais ficar ligado nessa mecânica material, porque é uma mecânica de muita lapidação, onde todos são destruídos por essas 2 energias do chão, que é o pensamento e a imaginação. E por isso ninguém tem o direito de viver fora do seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão ansiosos para passarem a raciocinar e voltar ao seu estado natural, que é de energia e de vida eterna. Até que enfim chegou o fim da classe do animal racional, pensador, sofredor e mortal. Por estar fora do seu verdadeiro estado natural. E por isso hoje todos estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio e voltar ao seu estado natural. Ninguém quer mais pensar nem imaginar, porque sabe que o pensamento não foi feito para acertar.
Se o pensamento fosse feito para acertar, não existiria desacerto nenhum na vida dos pensadores. Hoje todos querem raciocinar para que tudo dê certo em sua vida. Raciocinando vai passando a acertar em tudo e pensando vai desacertando em tudo. E por saberem quem é o pensamento, ninguém quer mais pensar. Todos querem agora raciocinar porque sabem quem é o raciocínio. O raciocínio é o dono da vida e somente ele é que tem condições de endireitar a vida e fazer com que todos voltem ao seu estado natural, que é de energia, de vida eterna no primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz, até que enfim sabemos por que somos assim e como deixarmos de sermos assim, por conhecermos agora o nosso verdadeiro estado natural, na cultura do verdadeiro Deus, que é a cultura racional. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz, é verdade. Até que enfim vamos deixar de sermos assim e sabermos como voltar para o nosso verdadeiro estado natural, porque a matéria chegou ao seu fim. E por a matéria ter chegado ao seu fim, é que se transforma da classe de animal racional para a classe de animal irracional. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz, é verdade. Temos que levar este conhecimento a todos que vivem pensando e imaginando que estão vivendo desconhecido de si mesmos. São assim de matéria e não sabem dizer por que são assim. São condenados a sofrer e condenados à morte, ninguém sabe dizer o porquê que ninguém tem o direito de viver. Por todos estarem vivendo desconhecido de si mesmos, pensando e imaginando, sem saber quem é o pensamento, sem saber quem é a imaginação, por estar vivendo completamente desconhecido de tudo e do porquê são assim. São filhos dessa mecânica material e dessa mecânica celeste, e ninguém sabe dizer o porquê todos assim são, e o porquê que este mundo assim é. Hoje todos já passaram a se conhecer, não medem esforços, nem sacrifício, nem despesas, nem tempo, nem horas, nem chuva, nem sol, nem distância, para fazer com que todos passem a se conhecer. Fazendo conferências de uma infinidade de modos e maneiras para fazer com que todos passem a se conhecer. Aqueles que estudam a cultura racional com persistência salvam multidões, e os que somente leem não têm condições de salvar, nem se salvar, nem salvar ninguém. Porque esquece tudo que leu, porque o pensamento não guarda nada, porque é traiçoeiro. O pensamento é vago. E por isso a pessoa pensa uma infinidade de coisas em segundos, porque o pensamento é variante. E tudo que varia está fora do seu verdadeiro estado natural. E por isso o pensamento não foi feito para acertar. O pensamento foi feito para botar todos variando, e nessa variação, todos sendo lapidados pelas variações do pensamento e da imaginação, que são duas máquinas de destruição dos pensadores, e por isso ninguém tem o direito de viver. Por estarem fora do seu verdadeiro estado natural, que é de energia e não de matéria. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que chegou o fim de estarmos condenados a sofrer e condenados à morte, por estarmos vivendo desconhecido de nós mesmos. E ninguém sabia dizer por que era assim como é. Por todos estarem vivendo desconhecido de si mesmos. E quem vivia desconhecido de si mesmo, não sabia dizer o porquê não tinha o direito de viver, por desconhecer o seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos já passaram a se conhecer, a satisfação é grande, porque todos passaram a saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por serem corpos de energia, todos são de vida eterna. E hoje todos passando a se conhecer e a saber como voltar a serem eternos como sempre foram,
por saberem o porquê de toda esta deformação racional, que está no primeiro ou nos primeiros livros da cultura do seu verdadeiro estado natural, da natureza de todos. Hoje todos sabem o porquê que assim são, de onde todos são, de onde todos vieram e para onde todos vão. Porque todos passaram a se conhecer e a saber também para onde irão, se não estudar com persistência a cultura racional. Irão primeiro para onde? Feitos pela energia magnética, irão primeiro serem habitantes do astral térreo, de chifre e de rabo e o garfão na mão. E por isso já estão ensaiando com garfinho e faca quando se alimentam, para não estranharem o garfão, porque todos os habitantes do astral térreo são feitos pela energia magnética e governados pela energia magnética. Depois que correr toda essa hierarquia do espaço, vai correr toda essa hierarquia do chão. Porque não deram a importância que tinham de dar na cultura que vai levar todos ao seu verdadeiro estado natural. A cultura do desenvolvimento do raciocínio. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim passamos a conhecer como podemos deixar de sermos assim pensador, sofredor e mortal. Porque não tínhamos o direito de viver por todos estarem vivendo desconhecidos de si mesmos. E por isso não tínhamos o direito de viver. Hoje passamos a nos conhecer e a saber o porquê não tínhamos o direito de viver, porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna. E saber como voltar para o primeiro mundo, o mundo racional. E por isso estamos aqui sendo ajudados por 4 potências para desenvolver o nosso raciocínio, para que depois de toda a humanidade estiver com o raciocínio desenvolvido, a Terra passará a ser um paraíso racional. E todos em condições de voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E que no primeiro mundo, o mundo racional, todos são corpos de energia de vida eterna por ser energia. Energia não precisa de nada para poder viver. Na matéria que todos precisam de tudo e de todos para poderem viver. Hoje todos que já passaram a se conhecer não medem esforços nem sacrifícios, nem despesa nem tempo, nem horas, nem chuva, nem sol, nem distância, para levar o conhecimento de cultura racional a todos os pensadores que estão vivendo desconhecidos de si mesmos. E por viverem desconhecidos de si mesmos, sofrem e padecem demais, o que não se dá com todos que já passaram a se conhecer, porque têm com quem contar e onde se agarrar, que são essas 4 potências que estão ajudando a desenvolver o raciocínio e a desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada por essas 4 potências, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por serem corpos de energia, todos são de vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim chegou o fim de toda a humanidade deixar de ser assim, por conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele naturalmente, por ter 4 potências ajudando a todos a desenvolver o raciocínio e a voltar ao seu estado natural, que é de energia e não de matéria. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, até que enfim chegou o fim de sermos assim de matéria, sem saber por que éramos assim, por estarmos vivendo desconhecidos de nós mesmos. Hoje sabemos como voltar para o nosso estado natural. E onde é o nosso estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E que lá somos corpos de energia e por isso temos e somos de vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, só mesmo o verdadeiro Deus com a sua cultura, a cultura racional,
é que poderia nos esclarecer o porquê que assim somos, quem somos, de onde viemos e para onde vamos, e para onde iríamos se não passássemos a nos conhecer. Hoje sabemos quem somos, sabemos de onde somos, sabemos como voltar para o nosso verdadeiro estado natural e o porquê estávamos nesta classe de animal racional, pensador, sofredor e mortal. Porque ninguém, pensador nenhum, sabia dizer o porquê era assim e como deixar de ser assim. Porque o pensamento e a imaginação são duas máquinas feitas pela natureza para a destruição de todos que estão fora do seu estado natural. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que enfim a cultura racional, a cultura do verdadeiro Deus, nos trouxe todo esse esclarecimento do fim da classe do animal racional, pensador, sofredor e mortal, e como todos voltarão ao seu verdadeiro estado natural. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. Não temos palavras para agradecer a esta grandiosidade de todos terem possibilidade de voltar ao seu estado natural. Hoje conhecemos o nosso princípio e o nosso fim e sabemos o porquê somos assim e como deixarmos de sermos assim e voltarmos ao nosso verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por sermos de energia, somos de vida eterna. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz, até que enfim sabemos quem somos. Sabemos o porquê somos assim, como deixarmos de sermos assim e voltarmos ao nosso verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Hoje encontramos a solução definida e definitiva da vida do animal racional, pensador, sofredor e mortal. Hoje sabemos o porquê ficamos assim, como deixarmos de sermos assim, e voltarmos ao nosso estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. O mundo que deu causa a essa deformação racional, que foram infinidades de habitantes do mundo racional, que saíram passeando e entraram por uma planície que não estava pronta para entrar em progresso, e começaram a perder as suas virtudes. Virtudes são vidas que começaram a se reunir e acabaram se transformando num foco de luz que é o Sol. E conforme iam perdendo as virtudes, esse foco de luz ia esquentando. Depois, cada vez mais quente, começou desta planície sair uma resina. Esta resina, com o tempo, se transformou em terra, e esta planície começou a se derreter. E daí os que se extinguiram em cima da planície gerou o sexo feminino. E daí os que se extinguiram em cima da planície gerou o sexo masculino. E os que se extinguiram em cima da cinza gerou o sexo feminino. Porque essa energia, depois de perder todas as suas virtudes, se extinguiram em cima desses dois seres e se materializaram. E deu causa a esta mecânica material e a esta mecânica celeste, iniciada pela mecânica racional, que são os habitantes que se materializaram em forma de máquina do raciocínio. Hoje todos já passaram a se conhecer, começaram a conhecer a verdadeira origem da humanidade. E por isso os donos da vida estão materializados em forma de máquina do raciocínio, sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmos. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Todos esses esclarecimentos são feitos nos primeiros volumes da cultura racional. Hoje todos já passaram a se conhecer. Sabem o porquê estão assim, sabem o porquê ficaram assim. E sabem de onde todos vieram, para onde todos agora vão e para onde todos iriam, se não passassem a se conhecer. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, porque está aí a solução verdadeira da vida, da verdadeira origem do porquê todos assim são. Hoje todos passaram a se conhecer e saber como voltar ao seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E passaram a saber que o seu verdadeiro estado natural é de energia, e por ser energia são de vida eterna.
Hoje todos passaram a saber o porquê ninguém tinha o direito de viver por estar fora do seu verdadeiro estado natural. E por isso ninguém tinha o direito de viver. E eram condenados a sofrer e condenados à morte sem saber porquê, por todos estarem vivendo pensando, imaginando, sem saber quem era o pensamento e sem saber quem era a imaginação. Por estarem vivendo desconhecido de si mesmos. E desconhecido do porquê eram assim, animal racional, pensador, sofredor, imortal. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz, é verdade. Até que enfim sabemos porque somos assim, como deixarmos de ser assim. Porque passamos a conhecer o nosso princípio e o nosso fim. Hoje todos já passaram a se conhecer. Dão 1000 graças ao racional superior, que é raciocínio superior a todos os raciocínios. Que é uma energia superior a todas as energias, que é o racional superior da Terra, que veio do mundo racional com raciocínio já desenvolvido, trazer a cultura racional, a cultura natural da natureza, para que todos soubessem como voltar ao seu verdadeiro estado natural. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade, até que enfim sabemos por que somos assim, e agora como deixarmos de sermos assim, por conhecermos o nosso verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna, habitante do mundo racional. E depois que todos estiverem com o raciocínio desenvolvido por essas 4 potências, a Terra passará a ser um verdadeiro paraíso racional, porque todos estarão raciocinando. E aí terminará todo o sofrimento da humanidade de um modo geral, porque todos estão ligados à energia racional e ao mundo racional. Porque todos passaram a se conhecer e a saber que, por meio do desenvolvimento do raciocínio, todos voltarão para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por serem corpos de energia, todos são de vida eterna. Só ninguém tem o direito de viver por estar fora do seu verdadeiro estado natural aqui na Terra, materializado como animal racional. Hoje todos já passaram a se conhecer, sabem o que devam de fazer, para voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia de vida eterna. E que tudo antes de ser matéria era energia. Hoje todos pondo um ponto final na vida da matéria, por saberem como podem voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por serem corpos de energia, todos são de vida eterna. Hoje sim todos passaram a saber como deixarão de ser assim. Hoje sim todos passaram a saber como voltar ao seu estado natural. Hoje sim todos passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. E o porquê que ficaram fora do seu verdadeiro estado natural? Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade, se não fosse o racional superior da Terra, nós estaríamos perdidos, porque iríamos nos transformar de animal racional para animal irracional. Se não fosse o racional superior da Terra, nós iríamos para pior, porque íamos ser gerados pela energia magnética e viver aí no espaço de chifre, de rabo e com garfão na mão. E depois que corresse toda essa hierarquia do espaço, iríamos correr toda a hierarquia dessa bicharada do chão. E por isso devemos a nossa verdadeira volta ao nosso estado natural, ao racional superior da Terra, que veio do mundo racional com raciocínio já desenvolvido, trazer para todos a cultura da volta de todos para o seu verdadeiro estado natural pelo desenvolvimento do raciocínio. A volta de todos para o primeiro mundo, o mundo racional, e que lá no mundo racional todos são corpos de energia de vida eterna. Hoje todos que passamos a nos conhecer, devemos a nossa volta ao nosso estado natural, ao racional superior da Terra, pelo desenvolvimento do raciocínio.
Hoje todos que já passaram a se conhecer são reconhecidos de tudo isto, por saber quem é o racional superior da Terra, porque já passaram a raciocinar e já estão com seu raciocínio bem desenvolvido. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim a matéria chegou no seu fim e passamos a saber o porquê estávamos na classe de animal racional, agora, na fase da era do terceiro milênio, que é a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Por todos serem de raça racional, é que aí estão nesta classe de animal racional, por todos serem de raça racional. E agora saberem como voltar para o mundo de sua raça, que é o mundo racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que chegou o fim de toda a humanidade deixar de ser assim, porque todos passaram a se conhecer por meio da cultura natural da natureza. A volta de todos para o seu verdadeiro estado natural. Hoje todos dão graças ao racional superior da Terra, que veio nos provar e comprovar com base com lógica e com uma infinidade de provas e comprovações, que por meio do desenvolvimento do raciocínio a Terra será um paraíso racional. E por meio do desenvolvimento da energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, todos poderão voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por serem corpos de energia, todos são de vida eterna. Segunda lição do volume 338 do Histórico, na página 42. Aí está. Quem volta para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional. Um mundo onde todos são corpos de energia, e por ser energia são de vida eterna. E a matéria, como é feita por essas duas energias do chão, elétrica e magnética, transformada em líquido, que é o sêmen, continua aí no chão, se transformando em líquido, porque o sêmen é um líquido. O que está fora do seu estado natural continua aí no chão, e o que é do mundo racional volta para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por serem corpos de energia, todos são de vida eterna. E depois que todos estiverem com o raciocínio desenvolvido, a Terra será um paraíso racional, porque o raciocínio é o dono da vida. E somente o raciocínio é que pode equilibrar a vida de todos. Segunda mensagem. Desenvolvendo o raciocínio, está também desmaterializando o habitante do mundo racional, que é uma energia que deu causa à máquina do raciocínio, que é a mecânica racional. A mecânica da verdadeira origem do animal de origem racional. E toda a humanidade com raciocínio desenvolvido, a Terra passará a ser um paraíso racional, acabando todos os males da humanidade por estarem ligados à energia racional e ao verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios e que é uma energia superior a todas as energias. Então aí terminam todos os males que vêm destruindo a humanidade. E por isso estão na era do terceiro milênio, a era em que toda a humanidade vai passar a conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E por isso estão aí nesta classe de animal racional, por serem de raça racional. Hoje todos por uma boca só, os que já estão raciocinando, diz o raciocínio. Melhor passeio e melhor distração são os livros de cultura racional, para que todos passem a raciocinar e saibam como voltar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por serem corpos de energia, todos são de vida eterna. E por isso quem já está com o raciocínio bem desenvolvido diz o raciocínio.
O melhor passeio, a melhor distração são os livros de cultura racional nas mãos, para que todos possam voltar para o seu estado natural e, com o raciocínio desenvolvido, todos entrarão em contato com os habitantes do mundo racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer, que sabem quem é a matéria, que é uma coisa que está fora do seu estado natural e por isso ninguém tem o direito de viver. Por estar fora do seu estado natural, que é de energia, habitante do primeiro mundo, o mundo racional. E por ser energia, todos são eternos. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão estudando a cultura racional com persistência, para desenvolver o seu raciocínio e para desmaterializar o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada por essas 4 potências que estão ajudando a desenvolver o raciocínio de todos, e que estão ajudando a desmaterializar a energia, que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada por essas 4 potências, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por serem corpos de energia, são eternos. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão estudando a cultura racional com persistência para voltar ao seu estado natural, que é de energia e não de matéria. E por isso hoje quem sabe quem é o pensamento não quer mais pensar. Quem sabe quem é a energia magnética não quer mais imaginar. Todos agora querem somente raciocinar para ter condições de voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por sermos de energia são eternos, porque ninguém está mais aguentando a vida da matéria. E todos que viviam desconhecidos de si mesmos achavam impossível que chegasse o dia em que todos tivessem condições de voltar ao seu estado natural. Porque ninguém conhecia o seu verdadeiro estado natural e julgavam que o pensamento e a imaginação fosse o tudo da vida. Hoje, sabendo quem são essas 2 máquinas de lapidação, pensamento e imaginação, e que são máquinas que acabam destruindo os seus feitos, que são os seres humanos, e essa é a causa de todos serem mortais. Essa é a causa de ninguém ter o direito de viver aí na matéria, por estarem fora do seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão estudando a cultura racional para desenvolver o seu raciocínio e para desmaterializar o habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois dessa energia desmaterializada por essas 4 potências, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E por serem corpos de energia são eternos. E por isso hoje todos que já passaram a se conhecer não têm mais tempo de perder tempo com as coisas inúteis da vida do nada. O tempo hoje é pouco para que todos possam trabalhar para a sua sobrevivência, porque a vida é do trabalho. Hoje todos que já tomaram conhecimento de quem é o pensamento, quem é a imaginação e quem é o raciocínio, ninguém quer mais pensar nem imaginar. Somente raciocinar para ter uma oportunidade para voltar ao seu estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer é o que estão tratando de fazer. Porque ninguém está aguentando mais a vida da matéria, que cada vez piora mais, porque a fase do pensamento terminou em 1935. E por ter terminado a fase do pensamento, a natureza deixou de alimentar o pensamento dos pensadores. E por falta de alimento da natureza, o pensamento de todos começou a enfraquecer. E o enfraquecimento do pensamento causou esse desequilíbrio moral, físico e financeiro. Causou esta falência moral, física e financeira
causou esta liquidação moral, física e financeira. Todo esse conjunto de desequilíbrio causou o desrespeito. O desrespeito causou a violência causou o terror. O terror causou as guerras e as guerras causaram a destruição da humanidade. E por isso hoje ninguém mais quer pensar nem imaginar, por causa dos distúrbios causados pelo pensamento e a imaginação. E por isso no pensamento e na imaginação está o sofrimento e a destruição dos pensadores. Hoje todos que passaram a se conhecer querem raciocinar, estão fazendo tudo o que podem para raciocinar. E por ter terminado a fase do pensamento, em 1935 entrou a Era do Fogo, a Era de salve-se quem puder e se puder. E aí está essa era imperando e destruindo, e os pensadores completamente desconhecidos de suas verdadeiras causas. A Era do Átomo, a Era do Fogo, a Era de salve-se quem puder e se puder. Hoje todos são conhecedores das causas de tudo que existe e dos feitos de tudo que existe. Hoje todos que passaram a se conhecer conhecem as verdadeiras causas de tudo que existe. Hoje todos que passaram a se conhecer conhecem as verdadeiras causas de tudo que existe, porque não há efeito sem causa. Se existe o feito é porque existe a causa do feito. Se todos têm raciocínio, qual é a causa? É do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, uma energia superior a todas as energias. E por isso todos os filhos do verdadeiro Deus têm raciocínio. E chegou agora a fase racional, a fase da desmaterialização deste habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, que é a causa da mecânica racional, a mecânica da verdadeira origem do animal de origem racional. Hoje todos já passaram a se conhecer. Sabem que a cultura racional é um passaporte para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia. E por ser de energia tem vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Queremos voltar ao nosso verdadeiro estado natural e o passaporte está em nossas mãos, que é a cultura racional. A cultura que levará todos para o seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional. E por sermos corpos e energia tem vida eterna, voltamos a ser eternos como sempre fomos. Hoje conhecemos a causa e a origem da causa desta deformação racional, desta poluição e degeneração racional. E se não fosse a cultura racional, por a natureza ser de transformações, iam todos para pior, se transformar de animal racional para animal irracional. Porque a natureza é de transformações. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem como voltar ao seu estado natural, que é de energia e não de matéria. E por isso hoje todos querem raciocinar. Porque raciocinando estão voltando para o seu verdadeiro estado natural e pensando e imaginando continuam a viver aí no chão e por a natureza ser de transformações, se transformam de animal racional para animal irracional. Por a natureza ser de transformações, tudo se transforma de uma vida para outra, de um ser para outro, de um estado natural para outro. Porque a natureza é de transformações. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim vamos deixar de ser assim, animal racional pensador, sofredor e mortal, que vivia desconhecido de si mesmo e desconhecido de tudo que existia nessa mecânica racional. Ninguém sabia a causa da mecânica celeste nem a causa da mecânica material, porque todos estavam vivendo desconhecido de si mesmos. E quem vive desconhecido de si mesmo não sabe o porquê que assim é. Não sabe o porquê todos assim são.
Não sabe de onde vieram e para onde vão, porque todos vivem desconhecidos de si mesmos e desconhecidos de tudo. Hoje todos que passaram já a se conhecer diz, graças a Deus, até que enfim passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. Porque o nosso natural tudo é, por isso somos eternos. E fora do nosso verdadeiro estado natural, ninguém tem o direito de viver. Antes de ser máquina do raciocínio, o que era? Habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. Antes de ser esse conjunto de máquina elétrica e magnética, o que era? Energia elétrica e magnética. Para ver que todo antes de ser era energia. A causa da matéria, porque a energia é a causa de toda materialização, porque não há efeito sem causa. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, até que enfim passamos a conhecer o porquê somos assim, e como deixarmos de sermos assim, como podemos voltar para o nosso verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo o mundo racional, e por sermos corpos de energia somos eternos. Agora todos passaram a se conhecer, e por se conhecer sabe como voltar a ser eterno, como sempre foi antes dessa deformação racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, o único passaporte que temos para voltar ao nosso estado natural é a cultura racional, a cultura do verdadeiro Deus, porque Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios. É uma energia superior a todas as energias habitantes do primeiro mundo, o mundo racional. E todos que têm raciocínio são verdadeiros filhos de Deus. Hoje todos passaram a saber como voltar para junto do verdadeiro Deus, que é uma energia superior a todas as energias, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que chegou o fim da classe do animal racional, pensador, sofredor e mortal, que por viver desconhecido de si mesmo, não sabia quem era o pensamento e não sabia quem era a imaginação. Todos viviam por ter vida, mas não sabiam o porquê da vida. Por que não sabiam? Porque estavam na categoria de bicho racional, e sendo esta categoria a causa dessas duas classes, animal racional e animal irracional, e da categoria de animal racional, se transformavam para a categoria de bicho irracional, por a natureza ser de transformações. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim chegou o fim de todos estarem condenados a sofrer e condenados à morte, sem ter o direito de viver. Porque todos viviam desconhecidos das causas de tudo que existe nessa mecânica material e nessa mecânica celeste. E por isso a vida do elétrico magnético era misteriosa e enigmática, fenomenal e cheia de finitos, infinitos e transfinitos. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. A cultura racional define a origem, a verdadeira origem do animal de origem racional. Não há mistérios, nem enigmas, nem fenômenos, nem finitos, nem transfinitos na cultura racional. Onde existe mistério, enigma e fenômeno, e finito e transfinito, não existem verdades. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, a vida do animal racional era cheia de mistérios, enigmas e fenômenos e de finitos e transfinitos. Já na cultura racional não existe nada disso, porque é a cultura do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias, e por isso na cultura do verdadeiro Deus não há mistérios,
nem finitos nem transfinitos. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Onde existem mistérios, enigmas e fenômenos, não existe verdade. Porque os mistérios são de quem não conhece a verdadeira origem da humanidade. E por isso, onde existem mistérios, enigmas e fenômenos infinitos e transfinitos, não existem verdades. Porque sabem que a cultura artificial foi feita pelo pensamento e a imaginação para a lapidação de todos que nesse mundo estão, e por isso todos vêm sendo lapidados pela cultura feita pelo pensamento e pela imaginação, para a lapidação e preparação de todos que na terra estão, para depois de preparados por esta lapidação, estivessem em condições de serem recuperados pela fase racional, que é a fase da racionalização dos povos, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Hoje todos estão vendo e sabendo que os feitos dessas duas máquinas de lapidação, o pensamento e a imaginação, foram feitos para a lapidação de todos que aí na Terra estão. E por isso são condenados a sofrer e condenados à morte, por não ter o direito de viver, por estar fora do seu verdadeiro estado natural, que é de energia e não de matéria. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que chegou o fim de todos passarem a se conhecer e saber o porquê de todos serem assim. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Se não fosse a cultura racional, íamos nos transformar em animal irracional. Se não fosse a cultura do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todos os raciocínios, que é uma energia superior a todas as energias habitantes do mundo racional. Porque o corpo do verdadeiro Deus também é de energia. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem que todo antes de ser é energia. Hoje estamos nos aprontando para voltar para o nosso verdadeiro estado natural, que é de energia e por ser de energia tem vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Agora temos que levar esse conhecimento a toda a humanidade que está vivendo desconhecida de si mesma e de tudo que existe. Agora estão sabendo por que desse nada que termina em nada e não adianta nada a luta do nada pelo nada, por tudo e todos terminarem em nada. Hoje todos que passaram a se conhecer, diz. É verdade. Existíamos sem saber por que existíamos. Éramos assim, ninguém sabia porque somos assim. Todos vivendo de aparências, enganando a si mesmo, porque quem vive de aparência vive mal, porque aparências não são verdades. Todos aparentando aquilo que não eram. E dentro dessa vida ilusória, ninguém sabia por que sofria, ninguém sabia por que morria. Ninguém sabia porque não tinha o direito de viver. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que enfim sabemos por que somos assim. E sabemos de onde somos, de onde viemos e para onde vamos. E o porquê que assim somos e o porquê que todos vivem desconhecidos de si mesmos. Hoje todos que passaram a se conhecer, diz. É verdade. Graças ao racional superior da Terra, que veio do mundo racional com seu raciocínio já desenvolvido, trazer a cultura racional para que todos voltem ao seu estado natural, que é de energia, e por ser energia são eternos. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Hoje chegou o fim da matéria do animal racional, e que por ter chegado seu fim é que se transforma para a classe do irracional. Porque chegou o fim do animal de origem racional. Mas é que o animal racional desconhece a sua origem irracional. Por isso estava nesta classe de animal racional, e ninguém sabia por que estavam nessa classe de animal racional condenado a sofrer e sem direito de viver.
e a vida sempre encurtando os aninhos de vida, por um natural não ser de matéria e sim de energia. Como sabem que a energia é a causa da matéria? Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que enfim chegou o fim de sermos assim e sabermos quem somos, de onde viemos e para onde vamos, e para onde iríamos se não passássemos a nos conhecer. E por isso agora todos estão fazendo uma grande propaganda de tudo que passou a conhecer na cultura do verdadeiro estado natural de todos, que é de energia e não de matéria. E por isso ninguém tem mais tempo de perder tempo com as coisas inúteis da vida do nada. Hoje o tempo é pouco para divulgar para os que estão pensando que a vida é essa mesma, por estar vivendo o desconhecido de si mesmos. E por isso hoje ninguém mede esforços, nem sacrifícios, nem despesas, nem tempo, nem hora, nem chuva, nem sol e nem distância, para levar esse conhecimento a todos que estão sendo lapidados por essas duas energias do chão, pensamento e imaginação. A energia que fez todos assim, que destrói os seus feitos como se fosse uma serpente destruidora. Todos são feitos por essas duas energias do chão, transformada em líquido que é o sêmen, que se transformou nesse conjunto de máquinas elétricas e magnéticas. Para ver que a mecânica material é uma serpente. Ela faz os seus filhos, depois destrói os seus filhos, dizendo: o que é da terra tem que ser enterrado. Por que a natureza é assim? Porque é uma natureza deformada, e por ser deformada vive desconhecida de si mesma. O pensamento não sabe o porquê ele é assim. A imaginação não sabe porque ela é assim. E é por isso que todos vivem desconhecidos de si mesmos. Parece que conhecem tudo e não conhecem nada. Vivendo desconhecido e do porquê da existência desse nada, hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Se o pensamento e a imaginação fossem feitos para acertar, há milênios que todos pensam e imaginam, já era para existir tudo certinho. Não era para haver mais desacerto de espécie alguma na vida dos pensadores. O pensamento e a imaginação, duas máquinas feitas pela natureza para a lapidação de todos, para depois de bem lapidados ficarem preparados para saber como voltar para o seu estado natural. E por isso aí está a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que chegou o fim de toda a humanidade saber o porquê são assim e conhecerem o seu verdadeiro estado natural. Hoje a vida, passamos a conhecer o seu princípio e o seu fim, na cultura do nosso verdadeiro estado natural, que nos esclarece porque somos assim, como deixarmos de sermos assim, por conhecer o nosso verdadeiro estado natural e sabermos como voltar para ele. Hoje todos satisfeitos com a cultura racional, a cultura do verdadeiro Deus, para que todos voltem ao seu estado natural, porque ninguém está mais aguentando a vida torturosa do pensamento. Hoje todos já passaram a se conhecer. Estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu estado natural, porque ninguém está aguentando mais viver fora do seu estado natural. E por isso estão os pensadores dispostos à era do fogo, à era de salve-se quem puder e se puder. Porque a fase do pensamento já terminou desde 1935. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. A vida do pensamento é somente sofrimento. Como todos aí estão condenados a sofrer e condenados à morte por estarem vivendo sem se conhecer. Hoje todos já passaram a se conhecer. Estão fazendo tudo o que podem para voltar para o seu estado natural,
porque ninguém está mais aguentando a vida da matéria, que cada vez fica pior. Hoje todos já passaram a se conhecer, sabem o porquê que ficaram assim e como deixarem de ser assim, por saberem como voltar para o seu estado natural. Porque passou a conhecer o seu verdadeiro estado natural, que é de energia e não de matéria. A matéria é um ser simbólico de vida provisória e passageira, a vida das aparências, que parece que tudo são e nada são, porque de uma hora para outra são destruídos por essas duas energias do chão. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que enfim sabemos por que somos assim, e sabemos como voltar ao nosso verdadeiro estado natural e como é o nosso verdadeiro estado natural. Porque passamos a saber quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos e para onde vamos, e para onde iríamos se não passássemos a nos conhecer. Porque a natureza é de transformações. Tudo se transforma, de um tudo para um nada. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Se não fosse a cultura racional, estaríamos perdidos, porque íamos nos transformar em animais irracionais por a natureza ser de transformações. Hoje está aí na Terra a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Por serem de raça racional, é que aí estão nesta classe de animal racional. Hoje a vida tem solução definida e definitiva. Porque todos passaram a se conhecer, a saber o porquê todos assim são, a saber o porquê que esta mecânica material assim é, e o porquê que essa mecânica celeste assim é, e o porquê que a mecânica racional existe, que é a verdadeira origem do animal de origem racional. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que chegou a cultura do nosso verdadeiro estado natural, que veio nos provar e comprovar com base, com lógica e com infinidade de provas e comprovações, o porquê dessa deformação racional e o porquê da volta de todos agora para o seu verdadeiro estado natural. Por aí está na Terra a cultura do verdadeiro Deus, a cultura racional, em que o verdadeiro Deus é um raciocínio superior a todos os raciocínios, uma energia superior a todas as energias habitantes do primeiro mundo, o mundo racional. E para que todos passem a se conhecer, aí está a volta de todos para o seu verdadeiro estado natural, que é de energia e não de matéria. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. Até que enfim chegou o fim da morte, o fim da classe do animal racional, e o fim de todos serem condenados a serem destruídos pelo sofrimento. E por isso ninguém estava mais aguentando a vida da matéria, porque ninguém sabia dizer porque era assim como é. Ninguém sabia dizer porque estava nesta classe de animal racional. Ninguém sabia dizer por que ninguém tinha o direito de viver. Hoje todos já passaram a se conhecer e sabem como é o seu verdadeiro estado natural, e todos estão tratando de voltar para ele. Porque ninguém está mais suportando o inferno da vida da matéria. E por todos estarem vivendo num inferno, essa é a causa da alimentação, de todos ter que passar pelo inferno, pelo fogo, depois de preparada. A alimentação pelo fogo é que está pronta para os que estão vivendo nesse inferno que é a vida da matéria, que se tornou um verdadeiro inferno por todos estarem vivendo desconhecidos de si mesmos. E por isso ninguém sabe dizer porque todos assim são, e o porquê tudo assim é, e de onde são, e de onde vieram e agora para onde vão, porque passaram a se conhecer. A saber quem são, a saber de onde são, a saber o porquê todos assim são, e de onde todos vieram e para onde todos vão. Vieram de onde? Do mundo racional. E no mundo racional
todos são corpos de energia de vida eterna. E por ser energia são eternos. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que chegou o fim de sermos assim, por conhecermos agora o nosso verdadeiro estado natural e sabermos como voltarmos para ele, que é no primeiro mundo o mundo racional. E que lá todos são corpos de energia e por ser energia todos são de vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. É por isso que há milhões de milênios todos vêm pensando, imaginando e nunca conseguiram acertar. Hoje estamos sabendo por quê. Porque o pensamento não foi feito para acertar. O pensamento e a imaginação foram feitos para a destruição de seus feitos. E por isso todos eram mortais. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim veio a cultura racional responder todas as perguntas do animal racional, que vinham pensando e imaginando há milhões de milênios e nunca conseguiram acertar. Porque o pensamento não foi feito para acertar. O pensamento foi feito para lapidar o pensador. Hoje todos que já passaram a se conhecer reconhecem isto dizendo, até que enfim passamos a nos conhecer, a saber quem somos do primeiro mundo, o mundo racional. E que lá no mundo racional somos corpos de energia de vida eterna. E o porquê que não tínhamos o direito de viver por estar fora do nosso verdadeiro estado natural, que é de energia e não de matéria. Hoje encontramos a verdadeira solução de toda esta deformação racional. Como foi o seu início e como voltarmos para o nosso verdadeiro estado natural. Hoje todos que passaram a se conhecer dão graças à cultura racional, porque todos estão estudando com persistência a cultura racional para saber como voltar ao seu estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, até que enfim passamos a saber porque somos assim, como deixarmos de ser assim, e voltar ao nosso estado natural. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, porque encontramos a verdade das verdades. A verdade das verdades, nela está a solução do porquê todos assim são e do nosso verdadeiro estado natural como é, que é de energia e não de matéria. Hoje a vida tem solução definida e solução definitiva, porque sabemos o porquê que assim somos e de onde viemos e para onde vamos. Hoje chegamos ao fim da existência do animal racional, porque sabemos como voltar para o nosso verdadeiro estado natural. E por estarmos fora do nosso verdadeiro estado natural, essa é a causa de que ninguém tinha o direito de viver. Hoje sabemos quem somos, o porquê que assim somos, de onde viemos e para onde vamos. E para onde iríamos se não passássemos a nos conhecer. Hoje a vida tem solução definida e definitiva, porque está aí a era do terceiro milênio, a era de toda a humanidade passar a se conhecer e saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural. Por todos serem de raça racional, é que aí estão nesta classe de animal racional. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, até que enfim chegou o fim da morte e chegou o fim de todos estarem aí nesta terra condenados a sofrer e sem direito de viver, por estarmos fora do nosso verdadeiro estado natural. Hoje o mundo tem solução definida e definitiva do porquê todos assim são, e como todos poderão mudar para o seu verdadeiro estado natural, que está na desmaterialização do habitante do mundo racional, que é uma energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, e que depois de desmaterializada por essas quatro potências, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional. E por serem corpos de energia, todos são eternos.
está aí como todos podem mudar para o seu verdadeiro estado natural. Para mudar para o seu estado natural, tem que fazer tudo para desmaterializar essa energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois de desmaterializada está pronta para voltar para o primeiro mundo, o mundo racional. E ao mesmo tempo que essas 4 potências estão tratando desta mudança, também estão tratando do desenvolvimento do raciocínio. Até todos começarem a raciocinar. Porque todos raciocinando, a Terra passará a ser um paraíso racional. Porque o raciocínio equilibra todos e a Terra passará a viver como nunca viveram. Porque com o pensamento e a imaginação estavam ligados a essas 2 máquinas de lapidação. E por estarem ligados a essas 2 máquinas de lapidação, é que viviam neste inferno. Ninguém tinha sossego, ninguém tinha paz. As alegrias eram momentâneas. Ninguém tinha prazer de viver. Porque ninguém sabia como seriam destruídos. Porque também ninguém sabia porque ninguém tinha o direito de viver. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Eu não ficarei satisfeito enquanto não desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, para que depois dela desmaterializada ficar pronta para voltar para o seu estado natural. É o que todos querem hoje em dia, voltar ao seu estado natural. Porque ninguém quer ser mais assim como é. Pensador, sofredor, imortal e sem direito de viver. Por quê? Estão fora do seu verdadeiro estado natural e por isso estão nessa deformação e poluição e degeneração racional. E ninguém sabia porque todos eram assim, porque o pensamento e a imaginação eram aí do chão. Essas 2 máquinas elétricas e magnéticas, por serem aí do chão, essas 2 máquinas de lapidação, ninguém sabia dizer o porquê que assim era. Por todos estarem vivendo o desconhecido de si mesmos. E desconhecido do porquê existia essa mecânica material e do porquê existia esta mecânica celeste e do porquê existia a mecânica racional. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que enfim vamos deixar de sermos assim, animal racional, pensador, sofredor, imortal. Porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural. O natural é de energia, e por ser energia tem vida eterna. E por estarem fora do seu verdadeiro estado natural é que ninguém tinha o direito de viver. E por isso, para morrer, não existia idade. Todos morriam sem saber por que morriam. Hoje todos já passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural, diz. Até que enfim passamos a saber como podemos deixar de ser assim e como podemos mudar para o nosso verdadeiro estado natural por sermos habitantes do mundo racional. E todo habitante do mundo racional é de energia. E sabemos agora como mudar para o nosso verdadeiro estado natural. Está aí a nossa mudança para o nosso verdadeiro estado natural na cultura racional. E todo o porquê da existência dessa deformação, poluição e degeneração racional. Passamos a conhecer o porquê dessa deformação racional e passamos a saber como mudar para o nosso verdadeiro estado natural, que é de energia, que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois de desmaterializada por essas 4 potências, está pronta para mudar para um verdadeiro estado natural. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. Até que enfim toda a humanidade vai deixar de ser assim. Porque todos agora passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como mudar para ele. E deixar de ser animal racional, pensador, sofredor, imortal. Hoje todos já passaram a se conhecer,
se consideram com a felicidade completa, que é conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como mudar para ele. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão felicíssimos com a cultura racional, a cultura verdadeira do verdadeiro estado natural do animal de origem racional. E por isso está aí a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Por todos serem de raça racional, é que aí estão nesta classe de animal racional sem direito de viver, por estarem fora do seu verdadeiro estado natural. Está aí o porquê da morte e o porquê estavam condenados a sofrer por estarem vivendo sem se conhecer. Os passaram a se conhecer e sabem como voltar para o seu verdadeiro estado natural, porque passou a conhecer o seu verdadeiro estado natural. Para ver que a cultura racional é a cultura mais elevada que existe na Terra. Porque é uma cultura que veio definir a verdadeira origem da humanidade e como todos poderão mudar para o seu verdadeiro estado natural. E é por isso que ninguém mede esforços, nem sacrifícios, nem despesa, nem tempo, nem horas, nem chuva, nem sol, nem distância, para levar a cultura racional, seja lá onde for, a todos que ainda estão pensando e imaginando, que estão vivendo desconhecidos de si mesmos e por isso não sabem dizer o porquê da vida, vivendo como bichos uns contra os outros e não satisfeitos e destruindo uns aos outros, porque estão nessa categoria de bicho racional. E bicho como vive? É uns contra os outros e destruindo uns aos outros. E por isso, no pensamento está a discórdia, discordando uns dos outros. Da discórdia causam os atritos e os atritos causam os conflitos. E vivem todos em conflitos consigo mesmo, em conflito com os demais. E por isso as guerras não cessam no mundo inteiro, porque o pensamento é conflitante. E quem pensa não sabe porque pensa por estar vivendo desconhecido de si mesmo. Quem imagina não sabe porque imagina por estar vivendo desconhecido de si mesmo. Hoje é que todos estão passando a se conhecer, a saberem que são habitantes do primeiro mundo, o mundo racional, e que seus verdadeiros corpos são de energia, e passaram a saber como mudar para o seu verdadeiro estado natural, que é somente estudar a cultura racional com persistência para desmaterializar a energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio. E que depois dessa energia desmaterializada por essas 4 potências, está pronto para voltar para o seu estado natural. O verdadeiro estado natural é de energia e não de matéria. A matéria é um ser simbólico, de vida passageira e provisória. Hoje todos já passaram a se conhecer. Não querem saber mais de pensar, porque sabem que o pensamento não foi feito para acertar. O pensamento foi feito para lapidar o pensador e destruir a vida do pensador. Hoje todos estão de mudança para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos já passaram a se conhecer disso. É verdade. Até que enfim vamos deixar de ser assim, porque passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural. Chega de tanto sofrimento. Chega de ninguém aguentar perder seus entes queridos. Chega de não termos o direito de viver. E não sabíamos por quê. Porque o pensamento nunca nos esclareceu esse fenômeno. Porque o pensamento são 2 energias do chão, elétrica e magnética, e só quem podia nos esclarecer é o dono da vida, que está materializado em forma de máquina do raciocínio. Somente este é que sabe o porquê da vida e esclarecer todos o porquê todos assim são e como poderão mudar para o seu verdadeiro estado natural. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz, até que enfim chegou o fim da classe do animal racional,
Porque o animal racional passou a conhecer o seu estado natural e saber como mudar para ele. Com o tempo, todos estarão mudando para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, e que lá são corpos de energia, e por ser energia são eternos. Está aí como mudar para a eternidade. O que é da terra, que é a matéria, fica aí na terra, se transformando em líquido. Porque começou do líquido, que é o sêmen, que se transformou nesse conjunto elétrico e magnético. O que é o sêmen? É um líquido. Hoje todos sabem o porquê que são assim, como deixarem de ser assim, e como mudar para o seu verdadeiro estado natural. A matéria é do chão, dessas duas energias, elétrica e magnética, transformada em líquido, que é o sêmen, transformada nessa máquina de matéria elétrica e magnética. Agora todos passaram a saber o porquê todos assim são e como mudar para o seu verdadeiro estado natural. Hoje todos já passaram a se conhecer, estão fazendo tudo o que podem para desenvolver o seu raciocínio e mudar para o seu verdadeiro estado natural. Porque ninguém está aguentando mais a vida da matéria, a vida do nada. A vida de todos que terminavam em nada, ninguém sabia dizer o porquê desse nada. E por isso a vida era misteriosa, enigmática e fenomenal, com finitos e transfinitos por todos estarem vivendo o desconhecido de si mesmos. Hoje aí está como desenvolver o seu raciocínio e saber como voltar para o seu verdadeiro estado natural, como mudar para o seu verdadeiro estado natural. Hoje todos já passaram a se conhecer. Estão tratando de estudar a cultura racional com persistência para saber como voltar e mudar para o seu verdadeiro estado natural. E por isso ninguém quer mais pensar, ninguém quer mais imaginar, porque sabe que essas duas máquinas de lapidação aí estão feitas para destruir todos que aí estão. Todos feitos por essas duas máquinas de lapidação. E essa é a causa de ninguém ter o direito de viver. E por ninguém ter o direito de viver, eram destruídos por essas duas energias que fez todos assim, que fez todos como máquinas de reprodução de filhos e irmãos, para estarem sendo sempre renovados. Nascendo novas gerações, para poderem ser lapidados e chegarem ao ponto de ficarem preparados para poderem se conhecer. Então todos eram aparelhos de reprodução de filhos e irmãos, tanto o animal racional como o animal irracional, por todos pertencerem a uma categoria só, que é a causa das duas classes, animal racional e animal irracional. A categoria é a causa dessas duas classes, porque não há efeito sem causa. E desta categoria do animal racional, se transformavam para a categoria de animal irracional, por a natureza ser de transformações. Hoje todos já passaram a se conhecer, estão fazendo tudo o que podem para mudar para o mundo racional e viver no seu estado natural, que é de energia de vida eterna. Hoje todos desencantados desta mecânica material, e desencantados dessa mecânica celeste e desencantados da mecânica racional. Porque sabem o porquê que essas três mecânicas existem. A mecânica racional é a mecânica da verdadeira origem do animal de origem racional. E a mecânica material é a mecânica comandada pela energia magnética. E a mecânica do pensamento é a mecânica comandada pela energia elétrica. E eram feitos por essas duas mecânicas transformadas em líquido, que é o sêmen, que se transformou nesse conjunto de máquina elétrica e magnética. Hoje todos já passaram a se conhecer, diz. É verdade. Até que enfim passamos a conhecer o porquê somos assim, e passamos a conhecer como mudar para o nosso verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. E no nosso verdadeiro estado natural somos corpos de energia
e por ser energia somos de vida eterna. E todo antes de ser matéria era energia, a causa da existência da matéria. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, não há efeito sem causa. Antes de ser matéria, tudo era energia. A causa da matéria, porque essas energias se materializaram em matéria. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim sabemos por que somos assim, como deixarmos de sermos assim. E por isso a vida hoje tem solução. O que é da energia elétrica e magnética é aí do chão. E o que é da energia racional volta para o seu estado natural, mudando assim para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim chegou o dia de todos saberem o porquê são assim e de todos saberem como voltar para o seu estado natural. Por conhecer o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, em que o natural de todos é de energia, e por ser de energia tem vida eterna. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz, é verdade, chegou o fim da classe de animal racional e continuam a serem feitos pela energia magnética, a classe dos animais irracionais. Hoje todos já passaram a se conhecer, todos querem mudar para o seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional. Um mundo em que todos os seus habitantes são corpos de energia de vida eterna. E essa energia que deu causa, e que é a causa da classe do animal racional. Hoje todos já passaram a se conhecer, conhecem isto, porque sabem que não há efeito sem causa. Se existe o feito é porque existe a causa. Se existe o filho é porque existe o pai, que é a causa da existência do filho. E se todos têm raciocínio, porque são filhos do verdadeiro Deus. E quem é Deus? É um raciocínio superior a todos os raciocínios, uma energia superior a todas as energias habitantes do primeiro mundo, o mundo racional. E por isso que os filhos do verdadeiro Deus têm raciocínio. É a centelha da marca do verdadeiro Pai. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim vamos deixar de ser assim, porque passamos a nos conhecer, a saber quem somos, a saber de onde somos, a saber de onde viemos e a saber para onde vamos. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem como mudar para o seu verdadeiro estado natural. A matéria, por serem feitas por essas duas energias do chão, continua aí no chão, se transformando em líquido. E o que é do primeiro mundo, o mundo racional, que é o causador desta deformação racional, e por isso está aí materializado, sofrendo as consequências do que fizeram para si mesmos. E que agora está sendo desmaterializado por 4 potências, para depois de desmaterializado, ficar pronto para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, e por seu corpo ser de energia, todos são de vida eterna. Se são mortais é porque estão fora do seu verdadeiro estado natural. Hoje todos já passaram a se conhecer diz, é verdade. Até que enfim passamos a conhecer o nosso verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. E por isso todos que já passaram a se conhecer não medem esforços, nem sacrifícios, nem despesas, nem tempo, nem hora, nem chuva, nem sol, nem distância, seja lá onde for. Lá estarão os missionários do mundo racional, cumprindo sua missão com amor e abnegação. A continuação dessas mensagens se encontra no volume 339 do Histórico.